Vocês estão felizes, igreja? Amém? Vocês estão felizes? E Jesus está feliz com você? Amém. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Será que Jesus tem se alegrado de nós? A gente no início do ano, todo início de ano e até nessa campanha, a gente sempre espera algo de Deus para nós. Com certeza, 90% do que você colocou aí no seu alvo de 2025 é pedindo para que Deus te ajude a realizar algo, ou para que Deus te abençoe com algo. Então nós estamos esperando de Deus a bondade dele. E a gente, isso é ótimo? É ótimo. Deus é bom o tempo todo. Mas muitas vezes a gente está vindo à igreja e estamos sempre esperando algo de Deus, mas nunca estamos dando nada em troca. Nós sempre estamos focados em como Deus pode ser bom para a gente, mas nunca em como nós podemos ser bons para o Senhor. E isso muda as coisas, irmãos. Essa palavra eu já preguei com os jovens vão reescutá-la. E eu estava esperando o momento certo para falar sobre isso com a igreja. Então eu quero falar com vocês, pode colocar aí, Ednei, sobre agradando ao Senhor. Jesus, quando ele é batizado, Deus fala: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Jesus era tanto amado como agradável ao Senhor. E Deus está esperando isso de mim e de você. Você é amado. Não existe nada que você faça que vai mudar o amor de Deus por você. Não existe nada que você faça de errado que vá diminuir o amor de Deus por você. E também não tem nada de bom que você faça que vai fazer o amor de Deus aumentar por você. Nada. Mas neste relacionamento com Deus, não existe só a parte de Deus, mas existe a nossa parte. Então devemos agradá-lo. Meu pai, minha mãe, não tinha nada que eu pudesse fazer, queria fazer eles me amar menos ou mais. Mas o meu dever como filho era agradá-los. Enquanto eu estive na casa deles, tirar boas notas na escola, ser obediente. E agora, onde eu tenho a minha família, estou construindo a minha família, como eu posso agradá-los? Colocar em prática tudo o que eles me ensinaram. E isso alegra o coração deles. Agora, e nós com Deus? Talvez você entrou em 2025 pensando: Deus, eu preciso da tua bondade. Deus, eu preciso que você faça algo por mim. Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Mas você não falou nada. Senhor, a minha vida está aqui, eu quero te agradar. Senhor, nesse ano eu quero fazer isso pelo teu reino. Mas é triste, irmãos, porque a gente está usando Deus como um mordomo. Se Deus é bom, Ele precisa fazer. Se Deus é bom, Ele tem que me dar. Se Deus é bom, Ele tem que fazer no tempo que eu quero. Mas a gente não está entregando a nossa vida por completo. Será que Deus está olhando para as nossas vidas e falando: este é o meu filho amado em quem eu me agrado? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4. Se você quiser acompanhar aqui na tela com a gente. O
texto diz assim: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e de fato estão vivendo assim. Agora pedimos e encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo nisso, cada vez mais. Paulo escreve para Tessalonicenses, e a primeira coisa que a gente percebe nesse texto, existe um sinal de urgência, de alerta. Nós pedimos e os encorajamos a viver uma vida que agrada ao Senhor. Não é uma opção. Não é, se eu desejo agradar ao Senhor, se eu quero agradar ao Senhor. Não, aqueles que se tornaram filhos de Deus precisam ter uma vida agradável ao Senhor. Nós estamos cansados de ouvir: adoração não é cantar, adoração é viver. E isso agrada o Senhor, isso agrada o coração de Deus. E Paulo traz esse senso de urgência: nós pedimos e encorajamos vocês. E ele dá um outro sinal de que é algo progressivo. Continuem crescendo nisso cada vez mais. Não existe, vou agradar ao Senhor até aqui. Não, Paulo está falando, continuem crescendo nisso. Todas as áreas da sua vida precisa ser vivida para agradar ao Senhor. Você chegou ao patamar na sua vida, use isso para agradar ao Senhor. É isso que Deus está pedindo. Continuem crescendo nisso cada vez mais. E muitas vezes a gente tem confundido agradar ao Senhor com sacrifícios. Deus, mas eu cumpro minha escala na igreja. Deus, mas eu estou participando dos 12 dias da vitória. Irmão, você pode vir os 12 cultos aqui, ouvir e anotar todas as palavras, mas se você não colocar em prática, não viver, o seu ano não será abençoado. Eu ensino os jovens que a semente da bênção é a obediência. Não tem como viver uma vida de desobediência e esperar em troca bênçãos da parte de Deus, porque você não vai ter. As bênçãos acompanham aqueles que obedecem, aqueles que são agradáveis ao Senhor. Então não adianta, irmão, não adianta, jovem, você está no sábado, no lounge, bebendo, enchendo a cara, fumando, pegando todas e todos, e no domingo você fazer um stories aqui, dia de agradecer. A sua semana não vai ser abençoada porque você está na igreja. A sua vida será abençoada se você viver uma vida de obediência. A palavra de Deus fala que Ele prefere muito mais a obediência do que os sacrifícios. Mas Deus, eu estava doente e vim nos 12 dias da vitória, e Deus vai falar assim: e daí? A sua vida não é uma vida que me agrada. Para que eu vou te abençoar? Você não me obedece. Para que eu vou te abençoar? Sacrifícios não valem se não houver obediência. Isso é o que Deus nos ensina. Isso é o que Deus nos ensina. Continuando, Colossenses, a gente vai falar um pouco sobre como podemos agradar ao Senhor. Colossenses 1:10 diz: pedimos que vocês possam viver de maneira que traga honra ao Senhor e que lhe seja em tudo agradável.
Pedimos também que façam todo tipo de coisas boas e que cresçam no conhecimento a respeito de Deus. Olha que interessante. Paulo vai dizer que lhe seja em tudo agradável. É algo diário com o Senhor. A gente no curso Crown é ensinado, para quem deseja fazer o curso Crown, que é o curso de finanças da igreja, irmão, não é um curso exatamente de administração de dinheiro, né? Como ficar rico. Não. Ele mostra muito mais de que o que está na tua mão pertence ao Senhor e não a você. E a gente lá é ensinado com uma história sobre os cavaleiros templários. Quando o povo muçulmano estava crescendo muito e começou a ter as guerras. E a Igreja Católica mandava guerreiros para essas guerras, para que o islamismo não crescesse no mundo. E quando a Igreja Católica ia batizar, porque os soldados templários precisavam ser batizados. Só que quando eles iam batizar esses guerreiros, eles batizavam o corpo, mas a espada ficava para fora da água. E sabia que muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa com Deus? Religião, Deus e finanças não se misturam. Deus e trabalho não se misturam. Quando Paulo está dando ali a recomendação, seja em tudo agradável ao Senhor. É com a sua finança, é com a sua vida conjugal, é no seu trabalho, é com o seu empreendimento, é com sua faculdade, é com a sua escola. É nesse dia a dia, aonde você estiver, 24 horas por dia, 7 dias da semana, precisamos ser agradáveis ao Senhor. Agradáveis. E a igreja fez isso por muito tempo, como os templários. Por que perdemos lugar na indústria do entretenimento? Porque a igreja não preparou pessoas para estar lá, sendo luz onde há escuridão. Porque não temos bons governantes, porque a igreja deixou de preparar bons homens, boas mulheres para ser sal na terra. Porque a gente está pensando, não, igreja e política não se misturam. Tudo bem, não temos que instituir uma teocracia, mas a gente pode ter bons governantes, pessoas que mudam a realidade de onde elas estão, e isso é a igreja. Mas a gente está fazendo isso. Deus, isso é teu, isso não. E estamos deixando de ser agradáveis ao Senhor por causa disso. E o texto continua, né? Primeira recomendação de como agradar a Deus: façam todo tipo de coisas boas, boas obras. Servir o reino de Deus. Irmão, Jesus não te resgatou para que você viesse aos domingos na igreja, sentasse, escutasse uma palavra, cantasse uma música e fosse embora para a tua casa. O Senhor está esperando algo de você. Como você vai ser útil para o meu reino? Nossa igreja é grande. E tem gente que fala, não, é grande, está tudo funcionando legal, não precisa de mais ninguém. Gente, é aí que a gente precisa. Para quem viu aí, tem câmeras rodando. Nós estamos fazendo testes para uma live.
E a gente precisa de gente. Precisamos de gente na iluminação, na projeção. Precisamos de instrumentistas. Precisamos de obreiros, precisamos de bons professores. Principalmente homens, que a Dani está atrás de homens dando aula. Isso é servir ao Senhor, irmão. Você pode falar, mas eu não sei onde eu me encaixo. Irmão, tenta. Precisamos tentar. A minha Gabi já cantou no louvor dos jovens. E ela viu que não era, não é aqui, vou para outra área. E a gente faz isso. Pô, é aqui que eu me encaixo? Não. Então, vai no líder, muito obrigado. Obrigado pelo tempo que eu passei com você, mas aqui não é meu lugar. E não ser só útil e servo do reino de Deus aqui dentro, mas aonde você estiver. O teu trabalho é um ministério, a tua família é um ministério, a tua escola é um ministério, tua faculdade é um ministério. Deus colocou isso na sua mão. Aonde você está, eu não posso estar, os nossos pastores não podem estar, as pessoas que você conhece, eu não conheço, e só você pode alcançar essas pessoas. Mas você precisa vestir a camisa e falar: Senhor, eis aqui o teu servo. Eu quero ser bênção aonde eu estiver. E servir os necessitados. Servir quem precisa. Servir os irmãos da igreja que estão passando necessidade, que precisam de uma ajuda. Eu estava conversando com a Gabi hoje. A gente vê, muitos pastores coaches por aí, e eles pregam de altar: águia tem que andar com águia. Quando o evangelho está falando, dê ouvido aos que necessitam. E essas pessoas estão sendo deixadas de lado, sabe por quê? Porque a gente quer andar com gente grande. A gente quer andar com pessoas famosas, a gente quer andar com quem tem dinheiro, a gente quer andar com quem pensa igual a nós. Quando o Senhor está falando assim, está vendo? Aquela pessoa que está passando necessidade, ela não pensa como você, mas ela está precisando de alguém ao lado dela. Mas a gente tem se esquecido. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 25. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo, que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Quer ser agradável ao Senhor? Ajude. Nós temos um ministério, vivendo o amor. A igreja está de parabéns, porque a gente conseguiu chegar nas metas do ministério. Tinha quantas crianças para apadrinhar? 240, 280? 327. E a gente conseguiu que todas as crianças fossem apadrinhadas. Mas muitas vezes a gente viu a Suzana aqui mostrando roupas rasgadas, mostrando roupas sujas, velhas. Irmão, roupa suja, roupa velha, roupa rasgada é para ir para o lixo, não é para doação. A Bíblia diz: ame ao próximo como a si mesmo. Você vestiria uma roupa dessa? Eu e a Gabi só trazemos as roupas aqui quando elas não cabem mais em nós, ou quando a gente não usa mais. A gente fala: essa daqui não uso mais, então vamos dobrar e levar. Não, essa daqui está rasgada, é lixo, a gente não entrega.
porque nós não usaríamos. E isso são as boas obras que Deus está esperando, que Jesus está esperando de nós. E o texto continua: cresçam no conhecimento a respeito de Deus. Isso é agradar ao Senhor. Quantas pessoas dentro da igreja, aqui não tem isso, amém? Que não conhecem os livros da Bíblia. Você fala: irmão, abre em Ageu. Existe Ageu na Bíblia? Porque a gente está com pouco contato com a palavra. Mas se queremos agradar ao Senhor, precisamos saber quem Ele é através da leitura, através de oração, através de jejum. É assim que conseguimos conhecer a Deus ainda mais. A Bíblia não é crônica de Nárnia que você só abre e lê. A Bíblia, ela está moldando você enquanto você está lendo. Você está lendo a Bíblia, teve alguma dúvida? Temos bons pastores aqui. Pastor, eu estava lendo aquele verso, o que aquilo quer dizer? Por que aquilo aconteceu? Mas muitos de nós, irmãos, não está nem aí para isso. Deixa assim mesmo. Não precisa entender. Nós precisamos conhecer a quem nós servimos. Precisamos conhecer quem é o consumador da nossa fé, quem é o nosso Salvador. Ter tempo de oração, tempo de palavra. Como agradar ao Senhor? Ficando longe do pecado. 1 Tessalonicenses 4, do 1 ao 8, vai dizer: quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver e agradar a Deus, e de fato estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus, que continuem crescendo nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos da parte do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. A esse respeito, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Como já dissemos e advertimos, o Senhor é o vingador quando se trata de todas essas práticas, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. A única coisa que nos separa de Deus, irmãos, é o pecado. E quantos de nós estamos perdidos no pecado, porque perdemos o amor e o temor ao Senhor? Ou porque a gente está dando muito ouvido à graça barata que está sendo pregada. A graça está aí, Jesus perdoa, então não tem problema eu pecar. Mentira! A graça é de graça, mas ela não é barata. Ela custa algo de nós, que é uma vida de santidade. E santificação, irmãos, não é uma opção para o cristão, é uma obrigação. Santificação não é apenas para quem está aqui no altar. Santificação é para cada um que aceitou Jesus como seu Salvador. A Bíblia vai dizer: sem santidade ninguém verá o Senhor. Não tem como. A graça, ela não opera apenas salvadora, mas ela também opera capacitadora. Ela nos capacita a viver uma vida
pura. Sabe às vezes qual é o nosso problema, irmão? As pessoas aceitam Jesus e a gente vai falar assim para ela, ó, se prepara que você vai pecar. Quando você tira a carta, as pessoas falam isso para você, se prepara que você vai bater o carro. Não, ninguém fala isso, irmãos. A graça junto com o Espírito Santo, ela trabalha no autocontrole. A partir disso, essa é a liberdade da graça. Você tem liberdade de dizer não ao pecado. E talvez você vai ficar dias, semanas, meses sem pecar, porque a graça está atuando em você. O Espírito Santo está atuando na sua vida. Mas isso é uma cooperação nossa com Deus. Deus não vai fazer tudo sozinho. Isso é santificação. Mas a gente tem brincado com o pecado, irmão. A gente tem deixado que coisas entrem em nosso coração. O pecado, ele nunca vem do nada. Pá, do dia para a noite eu estou numa cama diferente. Não, irmão. Isso vai crescendo no coração. A gente começa a ser tolerante com certos pensamentos que chegam à nossa mente. Pô, não tem problema, eu só vou comentar sobre o que eu vi ali na vida do irmão. Eu só vou fazer um comentário. Aí você começa com um comentário. Daqui a pouco, daqui a algumas semanas, você está marcando café para falar da vida dos outros. E pasmem, irmão, fofoca é pecado, sabia? A gente está esquecendo disso. Tem pecados aí que está entrando num nível que tipo assim, não é tão pecado assim. Glutonaria. Não cabe mais nada, mas a gente quer continuar comendo, porque a gente pagou. E pecados que estão se tornando normais na nossa vida. Mas tem coisas que a gente precisa cortar pela raiz. Quando pensamentos errados vêm na nossa mente, você já deve repreender. Senhor, eu repreendo. Isso não pode fazer parte da minha vida. Só que a gente está assim, tem uma briga com a esposa dentro de casa, a gente fica, e se eu não tivesse casado com ela? E se eu estivesse casado com outra? Daqui um tempo, você permite esses pensamentos. Daqui um tempo, você está procurando no Instagram. Você está procurando na internet. Daqui um tempo, você está falando com alguém. E depois, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Não dá para brincar com o pecado, não dá para ser tolerante com coisas que vêm ao nosso coração, irmãos. Se queremos ser agradáveis ao Senhor, nós precisamos cortar esses pensamentos. O último, de como agradar ao Senhor, é tendo uma vida exemplar perante as pessoas. 1 Pedro 2 diz assim, tenha uma conduta correta entre os pagãos, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Como nós temos nos comportado nos lugares onde a gente está? Como? Você tem sido uma pessoa agradável para outras pessoas? A Bíblia vai dizer, no que depender de você, viva bem com todos. E é o que deve depender do outro? Não, é o que depender de nós. Aí a gente chega no restaurante e a comida não vem do jeito que a gente quer. Aí a gente vai armar aquele barraco com o funcionário do restaurante. Como assim não veio o que eu pedi? Eu quero outro agora. E faz aquele escarcéu.
Aí quando você sai, tá o adesivo. Eu sei o que é viver. Irmão, não faz isso, irmão. Aprenda a viver bem com as pessoas que são diferentes de você. Muitas vezes a gente não quer sentar na mesa com quem pensa diferente ou com quem vive diferente. A gente muitas vezes abre os olhos para alguns pecados e fecha para outros. Eu sento na mesa com um adúltero, mas com um homossexual nem a pau que eu sento na mesa. Você está errado, irmão. Todos são necessitados do amor de Deus. Todos. E a Bíblia diz que nós precisamos aprender a viver bem com todos. Todos. Precisamos ser pessoas agradáveis. A gente chuta o balde no trabalho, uma pessoa ranzinza, chata. E a gente está pensando que o povo vai falar assim: caramba, é chato pra caramba. Eu acho que eu vou seguir esse Deus dele aí, ele é muito chato. Você acha que as pessoas pensam isso, irmão? Quando você é alguém agradável, você consegue evangelizá-las de uma forma muito mais aberta, porque as pessoas confiam em você. Quando somos chatos, nervosos o tempo todo, isso só afasta as pessoas e a gente não consegue fazer o ID. Quer ser agradável a Deus? Seja agradável com outras pessoas também. E nisso, busquem sempre agradar a Deus e não a pessoas. 1 Tessalonicenses 2,4 diz: pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o Evangelho, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Não estamos aqui para agradar pessoas, irmãos. É Deus, somente Deus. Sabe quando o seu amigo senta na mesa com você e fala assim: cara, eu fiz tal coisa, e você sabe que aquilo está errado, mas você, para agradar a ele, você não toca na ferida. Para manter a boa vizinhança, você não confronta. Quando nós precisamos de confronto. Porque o ser humano, irmãos, é folgado. Quando você é bonzinho demais, as pessoas se aproveitam. E é isso que está acontecendo. Porque as pessoas estão escutando de um Deus amor, 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 e fala: não tem problema, eu peco e Deus me perdoa. E quando Deus está falando assim, não é assim que funciona. Mas é isso que está no nosso coração. Seja alguém agradável ao Senhor e não as pessoas, e não seja aqui para agradar a Deus e não as pessoas. Agora a gente vai para um outro ponto. Por que agradar ao Senhor? E a primeira coisa é por quem Ele é. Por isso precisamos ter convívio com a palavra de Deus. Porque se a gente não conhece a quem nós servimos, nós não sabemos por que agradar. A gente não sabe quem é Deus. A gente não sabe o que Ele faz, o que Ele fez. Não tem como agradar. Eu queria ler com vocês Salmo 139. Você não precisa abrir, para a gente ir mais rápido. Nesses salmos a gente já vê 3 atributos de Deus. Quando a gente lê a Bíblia com atenção, a gente percebe isso. Salmo 139 é um dos salmos que eu mais gosto. E ele começa assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso.
Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Nesses primeiros 4 versos, a gente já vê a onisciência do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe as escolhas que você vai fazer. Antes de você nascer, a sua história já estava escrita, porque Ele sabia aonde você estaria, ou onde você poderia estar. Porque nós acreditamos que essa história escrita por Deus, você precisa aceitar vivê-la e entrar no caminho para vivê-la. Você não é forçado a isso. Todas as pessoas nascem com um propósito dado por Deus. Uns vivem, outros não. Mas Deus sabe de todas as coisas. Continuando o verso: tu me cercas por trás e pela frente, e põe tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Aqui vemos a onipresença do Senhor. Ele está em todo lugar, presente em todo lugar, não importa onde você vai, Ele está lá. Que Deus poderoso. O texto continua: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Onipotência. O Senhor te viu antes de você ser concebido, e te criou, te formou no ventre da tua mãe. Irmão, nós somos a criação mais importante de Deus. Todas as outras criaturas que Deus fez, Ele fez no falar. Haja luz, haja animais, haja água, haja plantas, árvores. Mas Ele não falou, haja homem. Ele tocou no barro, Ele se ajoelhou, Ele soprou o seu fôlego em nós. E a mesma coisa fez com a mulher. Fez Adão cair no sono, pegou uma de suas costelas e a formou com a própria mão. Esse é o Deus poderoso que servimos. Como não agradar a um Deus dessa magnitude, que mesmo grande, Ele é pessoal, Ele está perto, Ele quer se relacionar, Ele quer estar junto da tua criatura. Como não agradar a um Deus desse? Segundo, agradá-lo pelo que Ele fez. Isaías 53, do 4 ao 9 vai dizer: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados.
Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calado, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do seu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Muitas vezes a gente pensa que o sacrifício de Jesus, ele só foi pregado na cruz e acabou. Eu digo que o sacrifício de Jesus começa a partir do momento que ele se torna humano. Ele deixou toda a sua glória, ele deixou tudo que ele tinha ali no céu para viver como nós, ser tentado, ter doenças, passou por tudo que a gente passa, tristeza, alegria, mas nada se comparou à cruz. A gente pensa que a crucificação de Cristo foi só ele abrir os braços, ser pregado e acabou, morreu, mas não foi assim. Não foi assim. Todo o sofrimento de Jesus começou no Getsemane. Jesus sofria de uma dor e uma angústia profunda. Ele sabia pelo que ele ia passar, porque ele via a crucificação todos os dias, desde pequeno. Ele sabia como era. Ele entrou numa agonia constante. Nessa agonia, ele sofreu Ele sofreu algo que a medicina chama de hematidrose, onde os vasos sanguíneos, por causa do medo, por causa da emoção profunda, os vasos começam a liberar sangue, e Jesus começou a suar sangue naquele momento. Ali no Getsemane, a sua pele já começou a ficar mais frágil, ele já estava perdendo sangue ali. A gente vai ver algumas imagens. Se você acha que não dá para eu ver, feche os olhos e me escute. Mas o sofrimento de Jesus não acabou no Getsemane. Jesus foi levado ao Sinédrio. Jesus passou a madrugada naquele lugar, recebendo um julgamento injusto e opressivo. Jesus recebeu tapas na cara, socos na cara. A barba dele foi arrancada do rosto com um tapa. Cuspiram no rosto dele, e a pele dele já estava fragilizada. E ele recebeu todo aquele açoite. Mas o sofrimento de Jesus não acabou aí. Os fariseus levaram Jesus. Jesus passa ali um dos piores castigos da nossa história, o flagelo. Já com a pele dolorida, fragilizada, Jesus recebe golpes de varas, onde criam hematomas no seu corpo. Mas aí não acabou. Os romanos tinham um flagelo que eram cordas de couros, e na ponta tinha ossos ou chumbo. E quando eles batiam na pele de Jesus, a pele de Jesus era dilacerada, mais sangue jorrava no seu corpo. Mesmo depois disso tudo, os romanos levaram Jesus para um lugar, colocaram uma coroa de espinho,
E não era um espinho qualquer, não era um espinho de roseira, era um espinho grande. Quando colocaram, a pele de Jesus rasgou. Mas não só isso, os romanos pegaram um pau e bateram na cabeça dele com esse pau, fazendo com que os espinhos entrassem ainda mais. Jesus teve hemorragias cerebrais por causa disso. Então deram uma cruz para Jesus. Cruz que pesava entre 80 e 90 quilos. Jesus estava fraco. Sua última refeição foi na noite anterior com seus discípulos. Estava com fome, fragilizado, com febre. Historiadores vão dizer que Jesus pode ter caído algumas vezes, pelo menos 3 vezes durante o seu caminho. E nisso, ralava os seus joelhos, suas costas já dilaceradas, a cruz ficava raspando nas costas dele. Colocaram Jesus no madeiro. Pegaram pregos, não eram pregos qualquer, irmãos, porque os pregos precisavam transpassar a madeira para que a pessoa ficasse presa ali. Fizeram isso nas mãos e nos pés de Jesus. Jesus passou a tarde ali naquela cruz. Ele não conseguia respirar. Para respirar ele precisava fazer uma força enorme, porque ele precisava levantar os seus pés, raspar as suas costas na madeira, para conseguir se levantar e abrir os pulmões. Mas nada disso se comparou com o maior peso que Jesus sentiu: o peso da separação com Deus. Todos os nossos pecados estavam sobre ele naquele momento. A maior dor de Jesus foi sentir que Deus estava o deixando. Jesus olha para o céu e fala: Senhor, por que me abandonaste? A separação que era para mim e para você, Ele estava trazendo para Ele naquele momento. Jesus então olha para o céu e entrega o seu espírito, consumando tudo o que Ele precisava fazer por mim e por você. Irmãos, ninguém sofreria uma morte dessa por mim e por você, mas Jesus fez isso. Ninguém, vendo o que passaria para ser crucificado, aceitaria morrer por mim e por você. É muita dor, é muito sofrimento, mas Ele fez. Ele foi obediente a Deus e se entregou. E Isaías continua: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Na versão Ara vai dizer: ele verá o fruto do teu penoso trabalho e ficará satisfeito. Será que Deus está olhando para mim e para você o fruto do penoso trabalho e Ele tem se agradado? Olha o que Ele fez por você, irmão. Olha o que Ele fez por nós. Não tem como não se entregar por um Deus dessa magnitude.
E muitas vezes nós falhamos em corresponder esse amor. E ninguém, irmãos, exatamente ninguém, nem seus pais te amariam dessa forma. Ninguém. E última coisa, agradá-lo pelo que ele vai fazer. 2 Coríntios 5, do 9 ao 10, vai dizer: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer boas ou quer más. O que o Senhor vai falar para nós quando Ele nos ver face a face? Será que Ele vai falar: servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor? Ou Ele vai falar: afaste-se de mim, porque eu não te conheço? O dia do Senhor virá, todo olho verá Jesus vindo das nuvens em glória, resgatar aqueles que o seguiram. Um dia, nós que não podemos o adorar agora face a face, um dia faremos isso. Mas o que vamos ouvir do Senhor nesse dia, irmãos? Isso deve gerar temor em nós. O que você ouvirá de Jesus no dia em que Ele te encontrar? O que nós vamos ouvir dEle? Você é amado, mas o amor de Jesus não te salva, porque a Bíblia vai dizer que Ele amou o mundo todo de tal maneira. Ele ama a todos. Mas Ele também vai falar, era do desejo do Pai que todos os homens se salvassem. O amor de Deus, Ele só te salva quando você dá uma resposta adequada a Ele. Como tem sido a nossa resposta? Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. E fica a pergunta: o Senhor tem se alegrado de você? Será que Ele tem visto você, o fruto do penoso trabalho, e tem se alegrado? Eu queria desafiar você. Viva o ano de 2025 para agradar ao Senhor, sem esperar pelo que Ele pode ou não fazer, sem esperar se os seus alvos vão ser cumpridos ou não. Mas viva uma vida onde o Senhor olha para você e Ele se alegre, Ele olhe para você e diga: filho, este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Feche os teus olhos nesse momento. Pense em toda a sua vida. Traga tudo que você tem vivido, tudo que você planeja para o ano de 2025. E traga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser agradável a Ti, Jesus. Não importa os meus planos, não importa os meus sonhos, desde que eu viva para agradar ao Senhor. É isso que cantamos, é Ele e por Ele que nós estamos gastando a nossa vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Porque o desejo central nosso é Te agradar, Senhor. O nosso desejo é Te agradar, Pai.